vocês não têm a dimensão da alegria que é retornar à casa de oração de Jaime Menezes, porque foi aqui em 1996 que eu comecei a minha trajetória no Espiritismo nessa encarnação, e a essa casa eu sou muito honrado e agradecido por todas as experiências que eu pude ter, por todos os aprendizados, pelas dificuldades, pelos processos que eu enfrentei, pelas salas mediúnicas, pelas salas de passe, pelos setores onde eu fui voluntário. E foi aqui que eu justamente comecei a minha trajetória dentro do movimento espírita, nessa atual existência do personagem Flávio Neri. Então é muita alegria e muito júbilo que realmente sinto quando eu fico olhando assim cada parede, cada canto, onde aqui fiz peças de teatro com Nádia, Isaurinha, com tantas outras coordenadoras e coordenadores, e pude ver os meus primeiros palestrantes, expositores, onde eu me espelhei, onde eu via uma referência no estudo da doutrina, Wilson Ferrer, Roberto Dantas Carriço, Laércio e tantos outros, Marlene, Luiz, enfim, tantas pessoas que eu poderia aqui falhar a memória e esquecer de algum deles. E hoje eu vejo que na Tribuna Espírita o desafio que é, vendo Daniel Lírio também, que começou há um tempo, que também foi participante daqui e hoje também é um expositor, coordenador da mesa. Isso nos dá uma alegria muito grande, saber que todos que estão aqui também têm esse potencial. Basta que vocês invistam no autoconhecimento, no autodescobrimento, e que um dia ou outro vocês já estarão envolvidos, engajados em tarefas dentro da casa, porque o Cristo precisa de trabalhadores, a seara dele é carente de trabalhadores. Então não precisa estar pronto, não precisa estar preparado, porque a gente é um ser inacabado, e como seres inacabados nós estamos em processo de construção diuturnamente. Daniel Lírio tem os desafios dele, mas está aqui hoje. Eu tenho meus desafios, e que são muitos, só eu sei, Deus, o quanto eu venho enfrentando as minhas mazelas, as minhas inabilidades, procurando me transformar, me melhorar e falar de temas aqui para vocês, muitos deles do que eu não vivo, apenas eu estudo para falar, mas eu gostaria de viver e estou num esforço hercúleo para viver no meu dia a dia, colocar em prática os ensinamentos que a gente vem aprendendo ao longo de tanto tempo, e que já está na hora realmente de a gente começar a fazer aquele movimento de ir para o mais, sair daquele lugar de vítimas, de culpa, e construir um ser divino que somos, e colocar em evidência a serviço da humanidade que está tão carente, né, de amor, está tão carente de paz, está tão carente de trabalhadores fiéis e que se dediquem verdadeiramente à causa do Cristo. Então eu agradeço a presença de vocês, ver a casa aqui cheia, repleta aqui no domingo, respeitando o distanciamento, muita alegria. E eu vou estar aqui até dezembro, já tenho agendamento de julho, fiz virtual, foi quinta-feira, veio domingo, veio sexta de tarde, todos os dias, que só não veio quarta de manhã, porque é muito ruim para mim sair de lá de Simões Filho, eu moro em Simões Filho, pego a BR para chegar aqui, 9 horas da manhã, dia de quarta-feira, eu vou chegar aqui atormentado. Eu prefiro não vir, prefiro um dia mais calmo como hoje, que eu saí de lá, a BR estava livre, estou aqui rapidinho, e está sendo uma alegria para mim estar aqui novamente. Eu não consigo identificar os rostos de vocês, porque de máscara não dá para saber, né? Mas parece que tem algumas pessoas conhecidas aqui, que eu vejo os olhinhos, falam comigo ali. Aquele da camisa do Bahia, quem deu? O Elber? Elber, não, Manuel ali, ó. Ali é o Elber, que é meu pastor. Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Elber. Jesus, ele que é do setor de informática, o Bahiazinho, seu Manuel também. Que alegria, muita alegria. Gracinha que está ali dentro, enfim, está ali na portaria. O tema de hoje tem duas obras de referência. Uma delas é do meu querido irmão e amigo, que para mim é uma referência intelectual, que é André Luiz Peixinho, que dispensa comentários, que vocês já sabem, para mim é um cara genial, é uma mente brilhante, uma das maiores mentes que eu reporto do movimento espírita mundial, porque o Brasil é o celeiro, né? Para mim é uma das cabeças mais brilhantes que tem no movimento espírita, no meu ponto de vista, né? Um gênio. E ele escreveu esse livro aqui, Bem-aventurados, as Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais. E aqui tem um capítulo que é bem pequenininho, e ele tem uma capacidade de síntese incrível, que é justamente Bem-aventurados os que choram. E daqui desse capítulo ele desenvolveu um texto pequeno e que foi fruto da referência que nós temos, que é do Novo Testamento, que eu sempre recomendo, de Haroldo Dutra, que vai trazer aqui as bem-aventuranças, que aparecem em Mateus e aparecem em Lucas. São os dois evangelistas que trazem as bem-aventuranças do Cristo. Para início de conversa, é importante deixar para vocês claro que as bem-aventuranças são tão importantes, que
Mahatma Gandhi, a grande alma, disse: se todos os livros sacros e todos os livros sagrados da humanidade fossem perdidos, nada estaria perdido se só restasse o Sermão da Montanha. Olha que coisa! Se queimasse todos os livros sagrados, todas as referências da sabedoria ancestral e de todas as filosofias do que tem escrito no mundo, vamos supor que queimamos tudo, se restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque daqui poderia surgir todo um tratado de ética e de moral que serviria de referência para a humanidade. Por isso, eu vou ler as bem-aventuranças em Mateus, não vou ler em Lucas, porque a gente fica com um, senão vai cansar vocês. Então dizia assim, Jesus disse, em Mateus 5, versículos 1 a 12, começa assim: vendo as turmas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Essas bem-aventuranças são a base de toda a nossa vida, se nós quisermos segui-la. E foi nela que Kardec se dedicou para não entrar nas controvérsias do que foi dito no Velho Testamento e no Novo Testamento, como o Espiritismo, para quem não sabe, é a terceira revelação, ou seja, a primeira revelação Moisés trouxe, a segunda foi o Cristo, e ele falou: eu enviarei em meu nome o Consolador prometido, que ficará convosco até o final dos erros. E nós espíritas entendemos que é o Espiritismo, que já está aqui desde 1857. Então a gente tem o Espiritismo como Consolador que Jesus prometeu e já nos enviou, mas muitos dos nossos irmãos, eles esperam a volta de Jesus materializado, e se chegar nos tempos modernos é capaz de te apedrejar ele, tocar fogo nele de novo. Porque o povo do jeito que está aí, meu amigo, essas polarizações, esses discursos de ódio que a gente vê aí, não está brincadeira. Então Jesus chegando para trazer a boa nova do jeito que ele já trouxe, para reforçar, meu irmão, é capaz de ser visto como um fanático, como um lobo, e depois a gente botar na fogueira ou botar na cruz novamente. Mas Jesus já veio, ele já veio quando ele enviou o Consolador, em nome dele, que fez todo o movimento junto com Kardec e que gerou a codificação. Kardec então cria um dos livros do Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, muito conhecido por nós, e que nós devemos fazer o culto do Evangelho no lar, para trazer um momento de paz para a família, o encontro com o Cristo. Isso tudo já é recomendação básica. E aqui vocês vão ver que ele se apega às leis morais do Cristo. Ele não vai se debruçar sobre os fenômenos que podem ser motivo de controvérsia, por todos aqueles outros atos que o Cristo tenha feito. Ele deixa em segundo plano, não invalidando, porém dando ênfase àquilo que é consenso, aquilo que não há discussão. Qualquer protestante, católico, espírita ou qualquer outra denominação religiosa cristã, e mesmo não cristã, se pegar as bem-aventuranças e as leis aqui que estão debruçadas na moral cristã, não há controvérsia, é consenso. Por mais que vocês possam divergir as outras religiões de pontos que foram escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente não tem controvérsia no que diz respeito às leis morais. A parte moral, ela é praticamente consenso. Só um ou outro refratário que queira criar algum tipo de conflito para poder falar de encontro. Então aqui, se vocês puderem, leiam
Porque no Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra assim que vai trazer um consolo maior ainda, porque fala da parte cristã, da parte moral e da parte religiosa da doutrina espírita, né? A parte que a gente entende como a que nos traz valores morais, porque o livro dos Espíritos é a parte filosófica, o livro dos médios, a parte científica, a gênese, a científica também. O céu e o inferno vai trazer também as predições, vai mostrar como é a parte da questão do céu e do inferno, na visão que o Espiritismo traz, de mistificando a visão de céu como um verdadeiro lugar, de um paraíso com harpas tocando, e o inferno como se fosse labaredas tocando fogo em vocês, sem nenhuma chance de refazimento das trajetórias. Então, são às vezes assim, contos da carochinha, e que a gente fica preso a eles ainda no século XXI. Às vezes a palavra que mata e não o espírito que vivifica. A interpretação deve ser feita não literal, foi escrito de forma alegórica, num tempo histórico, lá no Velho Testamento, depois veio o Novo Testamento, 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, mas foi escrito 30 anos depois, assim mais ou menos que o Cristo partiu, ou 20 anos depois, e foi começando a ser compilado, mas a gente fica preso àquilo ali, e aí não consegue avançar. É um dogmatismo que nós, e eu me incluo, viu, gente? Eu também me incluo nisso, quando eu falo aqui nós, eu me incluo em primeiro lugar. E ficamos presos a isso. Então lá no Evangelho, vocês vão ter o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, que é justamente os bem-aventurados, os aflitos. Porque o que mais temos no mundo é aflição. É muita gente sofrendo, e a gente não entende por que sofremos. E nesse livro, ele vai trazer nesse capítulo o desdobramento, quais são as causas atuais das aflições, quais são as causas anteriores das aflições, quais são os motivos de resignação que deveríamos ter. Vai falar sobre o suicídio e a loucura, dentre outros temas. Isso na parte que Kardec faz a compilação, e depois a parte que é as instruções dos espíritos, onde os espíritos vão trazer Lacordaire, Santo Agostinho, explicações dos tópicos que foram abordados por Kardec. Então não deixem de ler, é o mínimo que vocês podem fazer num domingo de sol, antes de ir à praia, ir ao cinema, ir ao teatro, ir ao shopping, gastar dinheiro, porque está uma crise, mas o dinheiro nunca acaba. Para gastar com as coisas, o povo tem dinheiro, você vai no shopping, está sempre cheio, gastando, tome de conta, tome. A gente não vê essa crise no dia a dia, porque o pessoal tem dinheiro para comprar. É uma forma de compensação, provavelmente, das angústias existenciais, que é uma das formas também que a gente vive a compulsão, né? A gente precisa comprar muito, ou então transar muito, ou então jogar jogos de azar, ou então comer muito. É muitas compulsões que nós temos e que a gente às vezes não percebe, porque isso é motivo, ou melhor, a base desse momento é o sofrimento, é a angústia existencial, é o vazio existencial. Nós vivemos uma verdadeira falta de propósito no que se diz respeito ao propósito que deveria ser a vida, porque para mim o meu propósito maior é o meu despertar de minha consciência. Nós temos propósitos secundários que eu sei que vocês têm, por exemplo, formar uma faculdade, ter um bom emprego, constituir uma família. Isso são propósitos secundários, não deveria ser o propósito principal, porque eu sempre disse, e não sabia porquê, eu falava desde novinho, com 13, 14 anos, eu não era espírita, eu entrei depois de velho, aí eu falava assim, meu Deus do céu, eu já tinha umas visões assim, né, de fenômenos que hoje eu estudo na física quântica, é o efeito borboleta. Se eu me movimentar aqui, eu dizia, minha mãe, se eu fizer assim aqui, ó, assim, eu tinha essas viagens, eu não estudava nada não, eu dizia assim, se eu bater aqui nesse livro assim, minha mãe, vai ter uma repercussão em alguma coisa aqui, que vai gerar alguma coisa lá, que vai gerar alguma coisa lá, e que vão mudar alguma coisa na China, que menina é assim, Japão, né, eu não sabia China, eu falava Japão, porque eu achava que eu furava o chão, eu chegava no Japão, eu digo, eu sinto, minha mãe, que se eu fizer assim, der um tapa em alguém, eu derrubar isso aqui, eu vou jogar um movimento. E hoje isso é explicado. Qualquer ato que vocês tenham, qualquer atitude que vocês tenham, qualquer ação na vida, ela tem uma repercussão que vai reverberando além daquele ato que vocês pensam que termina ali com o seu ato. Então a fala inadequada, um movimento de violência física, violência mental, violência que possa ser também corporal, qualquer tipo de atitude ou de ação que vocês tenham, tem repercussões ajusante, além daquilo que vocês estão percebendo, e que pode voltar para vocês mesmos, e que vocês não sabem. Não é que seja aquela lei de ação e reação newtoniana,
clássica e nem causa e efeito rígida, porque Kardec escreveu esse livro em 1857, o Livro dos Espíritos, aqui foi em 1864. Então lá não existia física quântica, lá ainda não existia a psicologia, que surge mais ou menos em 1900 com Freud, que ela vai se consolidando em 1920, 1930. Kardec já trazia um tratado de psicoterapia, quando ele traz a codificação com a Revista Espírita, que é a Revista de Estudos Psicológicos, e lá já tinha pontos em que a física quântica que surgiria depois, ele já toca no assunto. Se vocês forem ler o Livro dos Espíritos, vocês vão ver que até Divaldo Franco um dia foi pego numa plenária por um jovem que fez uma pergunta capciosa a ele. Poxa, eu li o Livro dos Espíritos de cabo a rabo, não sei quantas vezes, mais de 100 vezes Divaldo já leu, e no entanto eu não sei disso. Aí o Espírito apareceu, sim, vá na questão tal, número tal, eu não lembro aqui, você vai ver lá uma referência ao átomo, que não sei o que, uma interpretação, uma leitura, onde a ciência da física relativista, que veio com o nosso Albert Einstein, e depois Max Planck, e aí foi surgindo a física quântica, já trazia informações lá na própria codificação, e que a ciência evolui, com a ciência evoluindo, nós evoluímos com a ciência. Portanto, a gente precisa ter essa leitura, que é uma leitura de momento. Então, se a gente vive sabendo que existem ações e reações, causa e efeito, mas hoje a gente sabe também das leis de probabilidades, as leis possibilísticas, que são, a gente tem probabilidades que a coisa aconteça dependendo das escolhas que façamos. Então, quando ele traz aqui que tem o processo da justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, onde eu vou me ater, a gente sabe que a gente pode mudar a nossa realidade a partir da escolha. O seu pensamento cria a sua realidade. Quanto mais você fica em pensamentos viciosos, de pessimismo, negativismo, você cria uma psicosfera, uma atmosfera que lhe leva para esse estado de consciência. Mas, mesmo eu estou lendo um livro, de Greg Braden, acabei de ler, que é chamado O Efeito Isaías. Greg Braden é um geólogo, um estudioso, e ele vai falar sobre os escritos do Mar Morto, que foi descoberto, salvo engano, em 1946, onde lá fazia-se referências aos escritos do profeta Isaías, lá no Velho Testamento, e trazendo também os essênios, que foi 2.500 anos da nossa era, 500 anos antes de Cristo, que trazia informações a respeito das profecias e das orações, como uma visão quântica. Ou seja, a oração hoje é consolidada na ciência de que quando muitas pessoas se reúnem em oração, a gente consegue mudar as probabilidades futuras dos fatos, dos fenômenos que podem ocorrer. E foi feito estudos lá em cidades dos Estados Unidos, onde a violência caía quando meditadores viviam a experiência da meditação com a elevação do pensamento de paz. O nível de violência naquela cidade do estudo diminuiu assustadoramente, mesmo que existissem outros movimentos de chamados estatísticos que mostrassem o contrário daquele resultado. Era muito esforço para mostrar que não era oração e que não era meditação, e era assim. Outro grupo de meditadores, de orantes, oraram para que o presidente dos Estados Unidos na época não fizesse uma invasão no Iraque num determinado momento, e ele já tinha acionado as forças de segurança para fazer. O pessoal marcou via um esquema lá que eu não me lembro qual era, e aí todo mundo orando, não sei quantas mil pessoas. 30 minutos depois ele desfez aquele movimento que seria de destruição de pessoas. Então, nesse livro ele vai trazer vários relatos de como a gente, quando ora, a gente muda as probabilidades futuras. Quando a gente entra em pensamentos elevados, a gente pode diminuir o risco de ter que ser uma causa determinística, ou melhor, um efeito determinístico de uma ação que eu tive. Ou seja, aquilo que com a espada fere, com a espada será ferido, com os seus olhos sendo furados, eles terão que ser furados igualmente. A lei de Italião não funciona na lei de Jesus, a lei do amor, a lei de Deus. É uma lei de amor, de justiça e de caridade, não de punição. Num Deus punitivo, a gente vai conceber isso. Se você fizer isso, você vai pagar desse jeito, mas não é assim. E aqui, quando ele vai falar das causas anteriores das aflições, ele vai nos trazer que tem causas atuais. Quando ele cita essa parte, que eu acho que cabe também ler para vocês, que ele diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos de nós vivemos pela culpa que temos? O complexo da culpa é uma das grandes chagas da humanidade. Pela ambição desenfreada de ter em detrimento de ser, nós vivemos buscando ter, e esquecemos de ser, e aí depois não sabe por que sofre. Sofre porque muda o propósito. O propósito deveria ser, em primeiro lugar, o despertar da consciência, no meu ponto de vista. E para despertar a consciência, eu tenho vários recursos que eu posso me utilizar: a leitura edificante, o trabalho voluntário, a oração, a meditação,
tantas tarefas que nos levam ao despertar da consciência, porque não há como despertar a consciência olhando para fora, vivendo fora, indo para lá, indo para cá, indo para o shopping. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, eu também fui. Ontem eu fui para o aniversário de um amigo meu querido, que ele fez meio século. Eu faço ano que vem, meio século. Eu vou usar mesmo, eu já falava isso, mas na festa dele a canequinha que ele deu foi meio século. 50 anos é uma vida que agora já diminui o tempo, provavelmente pelas estatísticas de vida no corpo. Mas nós temos uma trajetória e que a gente às vezes se desvirtua do que é o essencial, fica preso às aquisições materiais pela sobrevivência e esquece que vocês são espíritos imortais e que não morrem. E como não morre, vai se deparar com a realidade do mundo extrafísico, vai dizer, meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida, 80 anos, 70 anos no corpo, fazendo o quê? Brincando, como se aqui fosse um parque de diversões, como se fosse um circo. Aqui é um educandário, é uma escola, é um hospital, é um presídio, como está lá no Evangelho, no capítulo 3, se não me engano, há muitas moradas na casa de meu pai, e vai falar que é um sítio malsão. Então nós somos presidiários, somos doentes e somos educandos. Isso é o que nós somos. Então espíritos atrasados, porque lá somos segundo grau na escala evolutiva. Isso não é para desanimar ninguém, é para mostrar que a gente não vale muita coisa ainda não, para a gente sair do lugar da prepotência e da arrogância de nos acharmos pessoas reformadas e transformadas. Não. A premissa para você encontrar a paz, a harmonia interior é o autodescobrimento, é saber que vocês estão perfectíveis, ou seja, são simples e estão em condição de estruturação de um psiquismo mais complexo, que vocês são seres humanos comuns e imperfeitos, entre aspas, porque a gente diz que é perfectível. Por que perfectível? Porque somos fadados à perfeição, todo mundo vai ser a depender de quê? Das escolhas. Quais são as escolhas que vocês estão fazendo? É fazer escolha de levar a vida no oba-oba? Ou vocês estão fazendo a escolha de mergulhar para dentro e descobrir por que sofrem? Por que chora? Se chora é porque tem uma causa. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que Jesus e Deus, Ele quer o sofrimento da gente de forma apenas leviana, porque Ele é perverso, ele é sádico? Deus, Ele é sádico? Na visão antropomórfica de Deus, sim. A visão do Antigo Testamento, a visão daqueles que levam à risca, que o Deus que castiga, que pune, sim. Mas na visão do Espiritismo, não. Deus é amor. Como amor, Ele não pode punir o desamor. Como amor, Ele não pode querer gerar aflição em ninguém. Como amor, Ele não pode querer que ver filho nenhum chorando. Mas se você chora, é porque vocês construíram com causas atuais, como eu estou acabando de citar para vocês, e causas anteriores. Nas causas atuais, Ele continua dizendo: quantos de nós se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os desejos? Quantos dos nossos desejos nos levam para a bancarrota, ou nos levam à perdição? Meu Deus, os desejos normalmente, se eu não me engano, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala sobre a vontade. O desejo é muito mais atrelado ao ego. A vontade firme está atrelada ao self, na linguagem de self, sendo si mesmo, o espírito imortal. Venham comigo. Então, o desejo normalmente são frutos das nossas movimentações egóicas. A vontade, que pouco falta a vocês e falta a mim, está lá no livro dos Espíritos, porque a gente não tem um processo de avanço como deveria, porque falta vontade. E a vontade é de um espírito firme, num propósito, numa autodeterminação, num movimento de autoencontro, de autodescobrimento constante. Não é uma coisa esporádica, é o autodescobrimento como uma filosofia de vida, é todo dia, levantando quando eu tenho uma atitude que não é condizente com o que eu já almejo. Eu posso olhar para dentro e dizer assim: meu Deus, por que eu fui tão arrogante com aquele rapaz? Por que eu fiquei tão irritado com aquilo que minha esposa me disse? Por que eu quis atropelar no trânsito as pessoas, no caso, atropelar, passar na frente dos carros? Por que eu vivo assim? Qual é a condição interna da minha alma que me faz ter tanta intolerância, tanta ignorância ainda na relação com o outro? Isso é autodescobrir-se e autoconhecer-se no dia a dia. Não é achar que já é bonzinho, como eu sempre falo, e já vim frequentar um ambiente, Daniel me diz uma coisa que me incomoda, eu digo: poxa,
Aí eu, Dani, obrigado, mentira, eu estou dentro de mim, ficando morder ele, morder a jugular. Só que eu não mordo a jugular, mas eu nego para mim que eu estou com vontade de morder a jugular. O problema é esse, ter a vontade de morder a jugular dele, não tem nada demais, porque isso é o do humano, você é humana, comum e perfeita. O problema é você morder a jugular, isso aí já teria que internar você, Hannibal, tem que botar um Rivotril, tem que dar um remédio para você, porque não é para isso também, mas também não pode também ficar sem olhar para dentro e dizer, por que eu tenho vontade de morder a jugular dele? É aí que está o grau que a gente deveria ter. O que é que a gente faz? Nega. Tem vontade de morder a jugular, olha para ele, que jugular bonito ele tem, viu? Até o final, quem sabe? Aí quer dar uma bocanhada na jugular dele, mas eu digo, aí vocês às vezes tem uma raiva e não sabe por que tem raiva, vai ter bruxismo, aí fica dormindo, apertando os dentes, destruindo todo o esmalte dentário, indo para o ortodontista para botar placa, mas não sabe que a causa é a raiva que tem, que não mostra, dissuadir os animais, na visão da etologia, dos estudos que a gente tem, eles mostram porque os animais domésticos, normalmente os cães, eles fazem muito tártaro, porque são domesticados, eles perdem a capacidade de dissuadir. O leão, o tigre, o animal de selva não tem tanto tártaro, não é só pela dieta não, é também pela capacidade de dizer assim, olha isso aqui, ó, mostrar os dentes. Eles fazem isso, por fazerem isso, eles botam para fora aquilo que é primitivo, a raiva. O cachorro tem raiva, tem alegria, tem tristeza e tem medo. As emoções básicas que nós humanos temos, os cachorros também têm. Como eles são domesticados, eles não expressam. Então, nós temos isso também. Não expressamos nossa raiva, eu repito, eu não vou morder a jugular dele. Eu também não devo reprimir nem recalcar. Eu devo olhar para isso e dizer assim, nossa, eu tenho aqui algo que é primitivo em mim. O que é isso, Flávio? Aí é que está o grande X da proposta do descobrimento. Olhar para dentro, não negar, dizer assim, voltar para casa e dizer assim, nossa, eu sou violento ainda, quanta animosidade há em mim. E vem refletindo, por que eu quis morder a jugular dele? Ah, já sei, mexeu com o meu brilho, me expôs publicamente, falou de estruturas minhas que eu tinha consolidado na persona do bonzinho, do cara generoso e amoroso, e ele me mostrou a minha fragilidade, que está em mim, mas que ninguém teve coragem de apontar, e por ele ter apontado, eu tomei raiva dele, porque você me expôs assim na frente dos outros. Mas eu não mostrei meus dentes para ele, mas automaticamente eu neguei. É assim que a gente faz, nega, e aquilo vai se acumulando, aí depois estoura lá na frente, você não sabe por que foi, que você vê uma pessoa matar uma mulher, outro esfaqueia o filho, dá uma surra na criança, de deixar moída depois, o que foi que eu fiz? No estado de choque, porque é tomado pelo efeito da sombra que reprimiu, e não entende por que agiu daquele jeito. Como é que seria o indicado? A todo momento se descobrindo, a todo momento olhando para dentro, olhando para as questões da alma e dizendo assim, meu Deus, o quanto eu sou vaidoso, meu Deus, o quanto eu sou arrogante, mas isso não é para lhe colocar no menos, é para lhe impulsionar para o caminho do mais, porque está no livro da codificação, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Domar mais inclinações não significa recalcar. E domar mais inclinações não significa também negar e mostrar o que você não ainda está. Porque nós somos essência divina, todos. Então, se sou essência divina, eu sou luz, em potencial. Mas eu só vou brilhar a minha luz quando eu olho para a minha sombra, consigo fazer com que ela seja olhada de modo maduro para que a luz se evidencie. Não é negando as minhas mazelas, empurrando para o porão do inconsciente, que eu me ilumino. A gente se ilumina reconhecendo a sombra. Então a sociedade vive do jeito que vive, nesse caos, nesse tormento, nesses discursos de ódio, fruto de várias pessoas que não se conhecem. Porque está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando a resposta ontológica é, conhece a ti mesmo. Qual seria o caminho prático para o equacionamento? Eu não tenho de cabeça das nossas mazelas, isso, aquilo, outro. Aí a resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem aqui faz isso? O movimento de conhecer-se a si mesmo? Muito pouco, porque a gente não quer se conhecer, porque a gente tem medo de olhar para dentro, medo de encontrar os demônios, as sombras. E é esse o movimento que a gente deveria investir nos grupos de estudo da casa. É numa ação voluntária que você não vai porque você é bonzinho. Ah, eu sou voluntário, eu tenho um grupo Caritas Salvador, 17 anos, eu não faço aquilo porque eu sou bonzinho não, eu faço aquilo porque eu tenho exercitado ali, no contraditório, com as pessoas de rua que pegam a sopa e joga na gente, não tá bom hoje não, tá sem osso, cadê o osso? Olha, a gente vai se deparar com isso. A gente faz a sopa, 2 panelões, leva, e aí chega lá, não tem osso, não gostei da sopa.
Se você não está preparado para o enfrentamento, assim, não vou mais para esse trabalho, a gente vem aqui, passa a tarde toda fazendo sopa, e esse cara não quer, escolhendo, tem que ser pobre mesmo. Aí mostra o grau de primarismo que a gente está. Eu tenho uma experiência para falar, são 24 anos de trabalho voluntário, da minha ONG 17, a outra ONG mais 7, são 24 anos na rua, lidando com saciseiro, com traficante, ladrão, gente fedorenta, dando banho, fazendo barba, cabelo, bigode. A gente não faz mais isso não, mas os caras assim, bruto, e respeitam a gente. Mas tem uns que não, joga sopa no carro, quer meter pedra, e quer meter medo na gente, tem dinheiro aí, e a gente vê ali o grau de primarismo que a gente se encontra, a gente entra na faixa, quer brigar, quer você, sai daqui, a gente prepara a sopa para você o dia inteiro e você vem assim. Ali a gente vê o quanto a gente é desconhecido de si mesmo e o quanto é falacioso o discurso de caridade, que eu sou amoroso. Mentira! A gente tem que reconhecer que a gente faz aquilo para uma necessidade de aprimoramento, mas a gente já não está ali, a gente chegará, é o vir a ser. Esse é o problema. Muitas pessoas acham que estão aqui na COBEM, na Federação Espírita, porque são pessoas caridosas. Não, a gente está nesse movimento para ser caridoso, porque a gente vive buscando amar, no sentido amplo da palavra amor, no sentido amplo da palavra caridade, que é o amor renúncia, que é o amor ágape, que Jesus viveu, a gente não. Então a gente está na construção ainda do amor porneia, do amor eros, do amor filia, dos amores estorágicos, que são tipos de amor que a gente está desenvolvendo. Mas o amor ágape, a gente tem momentos, lampejos do amor ágape, que é o sentido amplo de caridade, que é benevolência para com todos. Quem aqui tem benevolência para com todos? Quem aqui tem indulgência para com as faltas alheias? Quem aqui tem perdão das ofensas? Nessa totalidade, eu não tenho. Então, se a gente não tem, a gente não está lá, a gente vai chegar lá. E para chegar lá, isso é um pouco controverso, você exercita a caridade, vindo para o centro arrumar as cadeiras. Você sabe que você não é caridoso, você faz aquilo que você está exercitando para ser. Eu faço aqui palestra, não porque eu sou bondoso, porque nesse esforço de me deslocar, lá de Simões Filho para cá, gasolina 6, 7 reais, dizer, meu Deus, vou bater e voltar, e vou inventar coisa aqui em Salvador para fazer, para economizar gasolina. Eu vou no shopping ver umas essências, vou falar, eu chamei minha esposa, ela estava na cama, quando eu levantei ela assim, ela fez assim, a cara assim, eu digo, meu Deus, eu queria vir com ela, para ir depois na Ferreira Costa, ir no shopping, para fazer alguma coisa, para utilizar a descida. Ela, não, o mau humor dela foi tão contagiante, que eu disse assim, ai meu Deus, fica amor, não vem não, em nome de Jesus, porque aí chegou ontem do evento, que ela já foi um pouco comigo, achava que não deveria ir, mas foi. Ficou bem e tudo mais, chegamos em casa, vamos dormir, e aí acorda hoje, eu também acordei 6h30 da manhã, porque eu faço meditação, faço tudo, aí quando deu 10 para as 8, eu fiz assim, e aí? Ela, não, que hora? 10 para as 8, a sua palestra é enorme, não dá tempo mais, eu tenho que me arrumar toda, porque ela tem tempo, tudo certinho, não, eu acho que eu sou o dono do tempo, que eu me desloco no tempo e no espaço, e chego no lugar como se fosse um espírito desencarnado, ela não, eu penso isso, eu tenho essa impressão de, será que eu estou aqui, eu falo, estou lá, na cabeça, eu não calculo nunca o deslocamento da minha vida, eu sempre acho que vai dar tempo, ela não, é tudo certinho, ela não tem como, eu digo, calma, vai dormir, aí eu cobri ela de novo, disse, fique na paz, mas faça o card da palestra, viu, que eu vou transmitir no Instagram, você pode mandar, não, tranquilo, aí ela ficou dormindo feito um anjo, lá em casa, e eu vi pela paralela, e viu quanto te perde de vida dormindo, né, o deslocamento, esse contato com vocês, essa fala aqui é uma bênção para mim, porque eu falando, eu estou aprendendo, isso é muito gostoso, então o ganho não é para vocês, eu faço isso porque eu sou egoísta, não é porque eu sou altruísta, vocês entendem isso? Eu não estou fazendo uma palestra que eu sou um altruísta, como ele é bondoso, não, eu sou egoísta, e por me reconhecer egoísta, questão 916 do Livro dos Espíritos, salvo engano, que é qual é a maior causa dos vícios e das mazelas, eu não sei, ipsis litteris, minha memória não é boa, do sofrimento da humanidade, o egoísmo. Se ele é a base de tudo, como é que eu não sou egoísta? Eu sou egoísta. Por isso que eu faço trabalho voluntário. É por isso que eu venho fazer palestra, porque eu sou egoísta. Ainda sou um egoísta que estou no movimento de construção do altruísmo. Mas se você não reconhece o egoísmo que você tem, se você não reconhece o autoritarismo que ainda você tem, o despotismo que você traz, você jamais fará a transformação, que é a base do que deveria ser toda a nossa busca nesse movimento de autodescobrimento que a gente está fazendo no planeta Terra. Então, ele continua dizendo, o Allan Kardec vai dizer, quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas pessoas se juntam com os outros por belezas externas ou por interesse financeiro, quando na verdade o amor está em segundo ou terceiro plano, e aí caberia uma outra exposição, é o apaixonamento que ilude
onde você mostra a sua melhor versão. Graça, quando você vem para aqui para frente, já para me sinalizar que está acabando, Graça, em nome de Jesus. Eu estou tenso, fico tenso. Eu estou voltando para Cobem, e aí eu já não sei, ela me disse que eu podia até 5 para as 9. É isso, Graça? É isso, Gal? É até 5 para as 9 mesmo, Daniel? Olha lá, é 5 para as 10 no caso. Pelo amor de Deus, vem para aqui, tem centro que é assim, e como eu estou retornando, pode ser que eu seja limado da casa. Olha, está muito refratário e rebelde, não está respeitando o tempo, ficou em pé ali, eu já disse, tem casa que eu fico tenso. Aqui na Cobem tem tempo que eu não venho, eu não sei, mas acho que o Gal está ali só para dar um suporte. Eu já fico assim, que a pontualidade é tão britânica, é tão rígida, que eu já começo a me tremer e já me desestabiliza completamente a palestra, né? Mas tudo bem, Gal, não é isso não, né, Gal? Tá bem, irmã, em nome de Jesus. Então, quantas pessoas casam com as outras por interesses que são externos, e às vezes vê no outro a beleza externa do pavão que tem um rabo. O rabo do pavão é feio, quando aberto, é lindo. Mas você já viu o pé do pavão? Veja. Então você casa com a outra ou com o outro que mostra o rabo bonito, que mostra a melhor versão. Quando vai para a cama dormir, o pé horrível, o pé do pavão. É aquele príncipe que vira sapo. O cara é um gentleman. Daniel, eu quero jantar aqui, não sei o que eu cheguei em Flamengo. Eu, quando estava conquistando deles, aquela coisa bonita, vamos no restaurante tal, eu ia uma vez, só eu dar uma vez, porque o bolso é caro, aquele restaurante do iate, né? Aí o Yacht Club ali, onde eu fui uma vez, ali, meu Deus do céu, dei só uma vez é bom, porque é muito caro, você pega uma comidinha de rico, né? Eu sou pobre, então eu fiquei um pouquinho de comida, meu Deus, eu queria um prato de feijão, arroz, farinha, farofa, para eu poder encher meu bolso. Aí tem que ser educado, aí você tem que dar 10% em cima do que você comeu, que sai, termina sendo pior emenda que soneiro, vai pedir um líquido, não pede porque é um líquido, R$10, não, deixa lá, que negócio cara é esse? Aí eu vou tentando minimizar, quer couvé? Eu digo couvé artístico? Não, couvé é entrada, eu sou ignorante, né? Couvé é a parte aí, não, couvé não quero pagar, não estou vendo músico, não, couvé, seu Flávio, é a parte desse de bilisca, porque desse tem mais clássico do que eu, sou mais tosco, couvé, Flávio, entrada, eu digo, ah, beleza, não quero não, enquanto época da vida, couvé, 60, não, sem couvé, já tô, aí quando chega o prato, você já está ali, então, você fica no engodo, tentando engabelar a pessoa, conquistar. Aí quando casa, esquece de tudo, aí perde o carinho, perde o afeto, não se compromete em zelar e cuidar do outro como deveria, não aquela coisa piegas de todo, ninguém aguenta na convivência. E aí a maior obsessão que a gente tem é o apaixonamento. Quando você se apaixona por alguém, é a obsessão. E qual é a melhor desobsessão para o apaixonamento, vocês sabem? Qual é a melhor desobsessão? Você sabe desobsessão que é, né? Na Cobem tem um acesso a desobsessão, ou de atendimento fraterno, enfim. Qual é a melhor desobsessão para o apaixonamento? Aquele que se apaixona pelo outro, que é o pavão bonito, ou o príncipe encantado, o Daniel Lírio, com um carro bonito, perfume gostoso, restaurante caro, e vai lá, quando você é casado, não, então, partidaço, então, solteiro aqui, aí de repente, Daniel faz aquilo, aí quando casa com o Daniel, vai viver com o Daniel, diz, meu Deus, Daniel, você é uma coisa tão linda, e durava o apaixonamento normalmente dura 2 anos, por isso que as estatísticas apontam que os casamentos terminam, cada 10, nos 2 primeiros anos terminam, 6 se mantêm, os 6 que se mantêm, não é o contrário, de cada 10 casamentos, em 2 primeiros anos, 6 terminam, 60% dos casamentos terminam nos 2 primeiros anos, porque a gente não tem estatística atual, mas era essa a estatística. 4 se mantêm ao longo da vida, 2 desses 4 se suportam, está ali se suportando, e 2 mantêm um relacionamento harmônico, não é de casamento de plenitude, de espíritos puros, mas são casamentos funcionais. Então 4 de cada casamento que vocês estão vendo aí é suportando um ao outro, menino diabo, esse chu, olha a camisa que ele vê, você fica vivendo uma vida com o outro, querendo que o outro vaze, mas não diz, não conversa, não dialoga, não tem um carinho, não passa, não dá um cafuné no outro, pega assim, minha linda, um bom dia, seu amor, bom dia, não dá para ser o tempo todo, mas tem que ser cultivada a relação. Então Kardec vai dizer que nós às vezes fazemos uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma, porque chora e porque sofre, por isso, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que fazemos escolhas não pelo coração. E aí, qual é a melhor desobsessão para o apaixonamento? O casamento, porque quando você casa, você mostra quem você é, você não aguenta ficar mais de 2 anos escondendo, mostrando bonitinho, que até mesmo na hora que vai conversar com o outro, um bafo na cara, né? Quando você vai namorar, não, escova o dente, vê a catinga, quer estar todo bonitinho, mas na hora que casa, negligencia tudo, você não se preocupa em se embelezar, aí vai deitar com a esposa, uma camisa de um político com a cara na cara, a outra deita na sua frente, não bota uma lingerie que seja adequada para poder ter a sedução, mas quando está namorando, faz. Você entende isso? Vai perdendo aquele movimento do encantamento, e aí não sabe porque sofre. Ah, esse homem é um sofrimento, essa mulher, meu Deus do céu, eu não aguento mais. E aí vem os sofrimentos, bem-aventurados os que sofrem, aí sim, resignadamente, porque as causas anteriores, para ir finalizando, ele vai terminar dizendo assim,
as causas atuais, e tem mais duas que são importantes. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos susceptibilidade? Quanta gente melindrosa que se fica vulnerável por qualquer crítica. A susceptibilidade é muito comum na casa espírita, médios melindrosos, pessoas que não podem ouvir um contraditório. Olha, isso aqui não funciona aqui, como seria você rever isso aí? Ah, não volto mais lá, aquela diretora do centro da mediúnica, ela é muito arrogante, diz que eu tenho isso, aquilo outro. Isso é o quê? O egoísmo da gente, um orgulho, e aí não sabe por que sofre. Então ele finaliza dizendo: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. A gente prefere tomar pantoprazol, omeprazol, do que diminuir a ingesta de comidas que deixa a gente empanzinado. É um atraso, retardo. Não, eu prefiro tomar um remédio. Eu como tudo, tomo sorvete, como torta, como tudo, tomo os doces e depois eu tomo um antiácido. E aí fica com refluxo, sofrendo, aí deita, meu Deus, eu estou com azia miserável, que isso não passa nunca. Mas por quê? Por causa da intemperança, pela forma de viver a vida, criando a doença pelas escolhas que temos, mas não temos o compromisso e a disciplina de regularizar a dieta, procurar fazer uma atividade física, para a gente não entender. Então, existem causas atuais, e as causas anteriores são justamente as escolhas que fazemos no passado delituoso de iniquidades e de dores, que construímos os efeitos. E aí tem uma passagem aqui que vai falar sobre prova e expiação, porque nem toda prova é uma expiação, toda expiação é uma prova. Então, no causas anteriores das aflições, entenda, Chico Xavier, ele vivia provavelmente uma prova, que não necessariamente era uma expiação do olho que estava com problema, por algo que ele cometeu e teve que sofrer um problema no olho. Tem espíritos missionários que pedem provas. Tem esse outro detalhe que vai ser falado no capítulo Causas das Aflições, os bem-aventurados os que choram. Eles choram porque naquele movimento de dor e de sofrimento, eles estão equacionando-se com a consciência divina, que a própria consciência está íncita. Onde é que está a lei de Deus? Íncita na consciência. Eu me ajusto com a consciência de culpa, com os delitos praticados. Não é Deus que pune, não Deus não castiga ninguém. É você, com um acréscimo de consciência, que começa a perceber que não cabe mais viver no oba-oba desse jeito, porque é tanta dor e sofrimento, é tanto choro, que a gente não quer ficar nesse lugar. E aí você faz mudança de roteiro, de rota. Você busca se equacionar com a proposta do que é o autodescobrir-se para encontrar a iluminação, para encontrar a sua autodeterminação e a plenitude. Então, quando ele vai dizer aqui, nas causas anteriores, tem um trecho importante que diz assim: muitas pessoas que nascem nessas condições, certamente nada é feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, se eles estão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? São porque ajustes que eles estão fazendo diante do desvio da lei. Ah, Flávio, e aí? É punição, é castigo? Não. Eu, Flávio, acabei de ler recentemente pela segunda vez Renúncia. Lá tem a história de um espírito que eu fiquei com raiva de Emmanuel. Eu queria bater em Emmanuel, achando que ele estava inventando, é mentiroso. E aí, para me sustentar, eu disse: não, ele também foi miserável. Ele foi aquele Públio Lentulus que foi perverso. Ele foi o vô dele, o próprio bisavô, Públio Lentulus Severo. Públio Lentulus, tem o nome dele, ele foi o bisavô dele reencarnado como Públio Lentulus, né? E ele foi, e de repente, furava os olhos dos desafetos políticos, para eu poder consolar a minha inveja do nível evolutivo em que Alcione se encontra, e Emmanuel, que foi lá com o padre Damiano. Eu vejo como é que Alcione vem das esferas das constelações de Sírios. É um espírito lavatário, vocês têm que ler. Ela mergulha para poder ficar com aquele desgraçado, no sentido sem graça, do tal do Carlos, chamado Pólux, que reencarnou e ela quis voltar. Ela é uma missionária, passou por um perrengue imenso, porque ela queria estar ao lado de Pólux, que era Carlos, um padre que se perdeu. A Treta do Livro é um dos livros mais lindos, eu considero, entre os 5 livros mais lindos do planeta Terra. O primeiro livro do planeta Terra mais bonito é Paulo Estevão. Quem passou na Terra e não leu, não viveu nesse mundo. E um dos 5 mais lindos do planeta Terra, não é daqui do Brasil, da Bahia, é Renúncia. Tem que ler Renúncia, o romance dos mais lindos da vida. Saiam aqui, comprem, esgotem lá embaixo. Renúncia tem que ler. Eleonora Peixinho, irmã de André Luiz Peixinho, já leu 8 vezes. 8. Eu já li 2. E quero ler várias para ver se eu entro no psiquismo naquela mulher. Então, falando que é a prova de expiação, ela veio em missão
e aí eu vou finalizando. Missão significa, passa pela terra, sofrendo um perrengue danado, porém com um objetivo maior de elevar-se ainda mais além do que ela já estava de espírito elevado. Já o outro, o chamado Pólux, que reencarnou como Carlos, ele veio em provas para poder mostrar que teria grau de evolução para caminhar para outro estágio, mas ele não conseguiu, ele se atrapalhou mais ainda. Então ele foi provado com um teste e se arrebentou todo, se atrapalhou todo, quase que ele ia dando certo, queria casar com Alcione, não deu para casar, Alcione se recluiu num convento, ele voltou e foi fazer parte da Inquisição, para poder punir as pessoas, botar no calabouço, torturar. Olha que atrapalhação retada desse espírito em prova. E já tem outros espíritos que estão espiando. O que é espiar? É um outro chamado Antero, se eu não me engano, que foi um que cometeu um ato de ilícito. Ele reencarna como Hobby, lembrei, ele desencarna como Antero, suicidando-se, e volta como Hobby em expiação, porque voltou com a mão mirrada, com dificuldade de andar, que ia ser morto na época, porque na fazenda onde nascia, o senhor lá achava que era um escravo que não servia para nada, vão matar Alcione, mas a mãe dela, Madalena de Villamil, assume o menino como um irmão adotado, como um filho adotado, mas ele próprio era o causador, esse tal do Antero que virou Hobby, o causador do sofrimento de Madalena Villamil, que é a mãe de Alcione. Alcione não existe, gente. A raiva dela é incrível que eu fiquei, porque eu queria dizer assim, é ficção, isso é invenção de Emmanuel, esse espírito não pode existir, que é tão avançado, que eu digo, meu Deus, eu não olho Jesus, porque Jesus para mim é muito distante de mim, não está perto de mim, ele é perto, mas é longe, porque é uma coisa assim, espíritos puros, eu não sei o que é ser puro, eu sei o que é atrasado. Então quando eu vejo um Alcione que está num degrau maior do que o meu, quando eu vejo um São Francisco de Assis, dá para a gente colar nele, quando eu vejo um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, dá para a gente ser, mas Jesus, eu não tenho noção do que é ser puro. Então eu prefiro esses assim mais atrasados, entre aspas, que conseguiram avançar, porque é meu vir a ser, igual São Francisco bebia, tomava cachaça, ia para a taberna e virou São Francisco. Olha bem, então dá. Buda era rico, maravilhoso, e virou um cara que se iluminou. Então existe possibilidade. Emmanuel, Paulo de Tarso é próximo de mim, assassino, Saulo, matou Estevão, miserável, e se tornou Paulo, apóstolo dos gentios. Esse é o colo, porque mostra que foi humano, comum, imperfeito, e existiu a mudança na encarnação a olhos vistos. Então são nossas referências. Então quando vocês virem os sofrimentos e as dores, e concluindo, que permeiam a vida de muitas pessoas, não julgue como sendo ali, está espiando, está com aquele olho assim ruim porque fez besteira com os olhos. Não, ele pode estar vivendo uma prova para mostrar que tem evolução para ir para um outro grau de desenvolvimento. Quando você vê algumas pessoas que estão verdadeiramente em condições de limitação, pode ser estejam expurgando as mazelas dos delitos praticados através do expurgo no corpo, não como uma punição divina, para não ser que Jesus castigou, Deus, não. A pessoa, quando cresce consciência, ela pode escolher provas ou expiações para o aprimoramento do ser. Outros são determinísticos, eles vêm de forma obrigatória, eles são jogados no corpo com deficiências ou com problemas para o desenvolvimento das pessoas. Então esse olhar é fundamental para que nós não entremos no julgamento. E terminando com aquela passagem que André Luiz Peixinho termina no seu livro dizendo assim, ele fala no final do capítulo, ele diz assim: então, chorar transforma-se numa ponte para o regresso, como o filho pródigo que reconhece que a felicidade está em consonância com as leis da divina paternidade. Assim encontra a consolação definitiva. Vou repetir: chorar transforma-se numa ponte para o regresso, como o filho pródigo que reconhece que a felicidade está em consonância com as leis da divina paternidade. Assim encontra a consolação definitiva. Então chorem, mas chorem resignados, não passivamente conformados. Resignação é uma forma ativa de acolher o sofrimento e mostrar que vocês têm força para continuar seguindo, sem julgar, sem fazer nenhum tipo de tergiversação daquilo que vocês estão enfrentando, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados por terem equacionados com a própria consciência do delito praticado, encontrando a possibilidade de um lugar de paz, um lugar de amor nos seus próprios corações.
Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Jesus abençoe a todos vocês e que sejam felizes, façam escolhas e levem vocês para o mar. Muita paz. Ele está dizendo aqui que minha jugular salvo. Um pouquinho descarregado. Mas salvo fomos nós. Essa brilhante, excelente palestra, Flávio. Como a gente já conhece você, meu amigo. E as palmas do coração. Né? E as palmas do coração são as mais verdadeiras. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Excelente trabalho. Volte sempre aí, você já é da casa. Pessoal, nossa brinquedoteca já está funcionando. Quem tem filhos, sobrinhos,